capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Versículo 15 começa assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não o atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Pois bem, é uma mensagem muito importante, porque ela trata das relações dentro da igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas está tendo um aumento grande na demanda por profissionais da área da veterinária. E se não fosse o Covid, a demanda da medicina estava caindo um pouquinho. Hoje o interesse pelo direito dos animais subiu drasticamente. O cachorro não valia nada 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, os animais têm muito valor no ideal, na mentalidade da nossa sociedade. E as pessoas têm cada vez menos valor. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente acostumou com aquilo. Mas por quê? Quando você conversa com uma pessoa que pensa desse jeito, elas têm uns motivos. Por quê? Porque as pessoas são muito difíceis. As pessoas são muito difíceis. Todo mundo tem problema. Boa parte das pessoas não tolera nem os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, as suas próprias falhas. As pessoas são tristes consigo mesmas. Quanto mais com as falhas dos outros. A nossa capacidade de tolerar as coisinhas pequenas do outro são mínimas. A gente não tem desenvolvido uma capacidade boa de tolerância, né? E, infelizmente, conviver é difícil, é complicado. A convivência, inevitavelmente, vai trazer consigo conflitos. Os conflitos vão aparecer. Porque são muitos interesses, as pessoas têm, ao longo da sua vida, aprenderam coisas diferentes. Dentro da igreja, nós devíamos nos esvaziar completamente, e essas antigas experiências não deveriam querer dizer nada. E só o que a gente aprende na fé é que devia ditar os nossos caminhos. Mas nós, desde o começo, aprendemos que o processo de santificação é um processo que é gradual. Nós gradualmente deixamos de ser o velho homem e passamos a ser um novo homem. Então, uma caminhada gradual, em que eu vou tentando me afastar, com a ajuda de Deus, aos poucos, das velhas práticas e das velhas certezas. Há no meu coração o desejo de me esvaziar. A certeza de que eu sozinho não vou para lugar nenhum. E que eu dependo de Deus para caminhar para um caminho bom. Essa é a certeza que nasce com a conversão do cristão. Mas a caminhada é uma caminhada difícil, porque tem coisa que está muito agarrada na gente e demanda muito esforço para se desagarrar, para se livrar daquelas coisinhas que não querem sair do coração da gente. É difícil, não é fácil. E do mesmo jeito o seu irmão, a pessoa com quem você convive, também tem os probleminhas dele, as coisinhas que ele aprendeu, que é difícil de desamarrar dele. E quando a gente vem para a igreja, esses problemas começam a aparecer, as dificuldades de convívio. Tem gente que briga por coisinha pequenininha, gente. O que tem de casal que briga e bate boca por causa da tampa do Colgate, porque não abaixou a tampa da privada. Briga por conta do tom de voz, tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo. Briga porque alguém é muito espontâneo, abraça todo mundo. Outro briga porque a pessoa é carrancuda e não responde com ninguém. Então tem muitas coisinhas pequenas que vão aparecendo ao longo do convívio e vão gerando conflito. Apesar da disposição de todos nós de tentar caminhar juntos para agradar a Deus, os problemas dentro da igreja também vão aparecer. E Jesus aqui está falando para os seus seguidores normas de como compor. Você sabe o que é compor? Compor é chegar num consenso. Conseguir chegar numa trégua em que todo mundo fica satisfeito. De um jeito em que vai ser possível pacificar todos esses desejos, esses problemas que vão aparecendo ao longo do convívio dos irmãos dentro da igreja. Pro conflito
é preciso algumas técnicas de conciliação. Jesus, logo no comecinho, fala assim, olha, existem problemas que são gerais, que são públicos. Muitas pessoas têm aqueles problemas. Mas Jesus começa agora a focar em problemas individuais, que uma pessoa tem com o outro. Problema entre duas pessoas. Que apesar de deter pouca atenção nos muitos discursos que a gente vê dentro da igreja, mas é ali que nasce a maior parte dos problemas. Um irmão não gosta do outro. E por quê? Não sei, não dei com a dele. Meu espírito não bateu com ele. Eu escuto isso até hoje. Não sei, não gostei da cara dele. Você viu o jeito que ela andou? Você viu o jeito que ela entrou dentro da igreja? Nem me olhou. Você viu? Então, tem coisinhas pequenininhas que de repente geram um conflito entre duas pessoas dentro da igreja. E esse conflito precisa ser pacificado. E ele é pacificado por quem? Alguém vai lá e intervém? Jesus traz orientações para os próprios envolvidos. Por quê? Porque aqui nós não estamos falando de criminosos travestidos de ovelhas dentro da igreja. Aqui nós estamos falando para ovelhas, pessoas que se dispuseram a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Pessoas que têm em seu coração o desejo de caminhar junto na fé cristã, de fazer parte do corpo de Cristo, e que entende que aquele irmão com quem ele tem um conflito também faz parte do corpo de Cristo. Para essas pessoas que se dizem cristãs, e que no seu coração são, para essas pessoas Jesus está falando. Inicialmente não precisa de ninguém lá intervir. Inicialmente as próprias pessoas devem assumir a responsabilidade de solucionar os seus próprios problemas. Então, se eventualmente um dia aparecer um problema entre o João e a Maria, quem vai resolver esse problema num primeiro passo? O João e a Maria. Deve partir do cristão o passo para não manutenção dos problemas privados dentro da igreja. Então, se você acha que o seu espírito não bateu com o do outro, o que você vai fazer? Você vai procurar um jeito de conversar com essa pessoa para ver se vocês batem um com o outro. Precisa partir do coração sincero do cristão a iniciativa da pacificação e da composição. A maior parte das vezes, existe um probleminha. Um falou do outro. Vocês já viram falar de telefone sem fio, né? Quando a conversa chega lá na frente, ela chega totalmente diferente. Às vezes o daqui elogiou o outro, mas quando chegou lá, já apareceu um comentário maldoso no meio do caminho, já o interesse, o intuito, o jeito que aquilo nasceu, já chegou totalmente deturpado quando chega no ouvido daquela outra pessoa. E aquela outra pessoa ficou magoada. Deve partir do coração sensato a iniciativa de procurar aquele que o machucou para tentar compor. Isso aqui é importante. Quem faz o caminho de composição, o primeiro passo, a iniciativa, é o ofendido. O ofendido dá o primeiro passo. Eu, na última mensagem, eu acho que foi na última mensagem que eu trouxe para a igreja, eu citei um exemplo no livro Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão. Platão citava uma passagem em que um senhor vem conversar com Sócrates, estava muito nervoso, e fala para Sócrates, Sócrates, meu irmão mais novo me desrespeitou, e fez isso, e fez aquilo, você podia ir lá falar com ele para ele vir me pedir desculpa. Aí só falou, mas peraí, você não percebeu que tem um problema? Percebi. Então, se você percebeu, você já está para cima desse problema, já percebeu que existe um conflito e você precisa solucionar o conflito. Ele ainda está envolvido nesse conflito, você não, você já percebeu que existe um conflito. Se você é o mais sábio, o mais experiente, o que percebeu o problema, é você que deve dar o passo. Agora vocês veem, Sócrates não era cristão e já tinha percebido que o primeiro passo deve ser dado por aquele que percebe o problema, aquele que é mais sensato. O mais sensato deve dar o passo para que o problema deixe de existir. Nós temos no nosso coração a tendência de achar que a gente está no direito, então o outro tem que vir pedir desculpa, porque eu estou no direito. Tem gente que está dirigindo na mão dele, se vê um carro na contramão, fala, não sai daqui porque eu estou no direito. O cara bate, mas no direito. O cristão não pode ser bobo assim. Ele percebe
que existe uma via de conflito, o que ele faz? Ele está certo, mas ele vai tomar a iniciativa para compor. É preciso abrir mão desse ego, desse desejo de ser respeitado. Quem deve ser respeitado dentro do cristianismo é Deus, Jesus, as normas de Deus. A dignidade humana não existe aqui dentro da igreja, porque nós não somos mais nós mesmos. Vocês precisam entender que o passo de conversão é um passo em que eu deixo de ser o Sérgio e passo a ser Jesus. Por quê? Porque eu não quero ser o Sérgio, porque o Sérgio tinha uma condenação eterna nas costas. Para escapar, eu preciso ser Jesus, porque Jesus foi Sérgio na cruz e pagou pelos meus pecados. Agora, se eu insisto em manter a dignidade do Sérgio, eu cumpro a pena do Sérgio. Essa dignidade que a gente acha que tem direito, ela vem com uma carga muito pesada nas costas. Abre mão dessa dignidade e se esquece dela. Agora se identifique com Jesus. Você agora é Jesus, você não tem mais direito. O que interessa é Deus, o que interessa é Jesus, o que interessa é o reino que Jesus tem tentado construir aqui na terra. É isso que importa. O reino de Deus. Nós devemos então nos desapegar da velha dignidade que nós achávamos que tínhamos, para então nos apegar apenas ao interesse de construção do reino de Deus. A iniciativa então, num conflito entre irmãos, deve nascer do ofendido. O ofendido é que toma a iniciativa para tentar pacificar o problema. E ele faz o quê? Vai na rádio divulgar o problema para a pessoa escutar o problema e se arrepender? Não. Ele vai falar para um amigo da outra pessoa, porque ele pensa, não, vou falar para um amigo, o amigo vai falar para ela. E aí ela vai vir me pedir isso. Não. Ele vai direto na pessoa com a qual ele tem um conflito e vai buscar a solução. Olha, você fez isso que não me agradou, eu não gostei do tom que você falou comigo, eu não gostei do jeito que você me olhou, eu não gostei das coisas que você fez comigo aquele dia. Ou, eu acho que as coisas que você tem defendido como certas dentro da igreja estão erradas. Eu acho que você está seguindo um caminho doutrinário errado. Tudo aquilo que pode ser motivo de conflito, você busca diretamente aquela pessoa e conversa com aquela pessoa. A iniciativa tem que ser do são. Porque nós temos duas opções. Ou são, socorre o doente, para o doente passar a ficar são. Ou então, o doente que fez a coisa errada, me contamina e eu também passo a ser doente. Muitos anos atrás, eu acho que uns 4, 5 anos atrás, você tem um exemplo de um colega de sala. Nós estávamos discutindo sobre a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Meu colega era muito educado, todo mundo gostava muito dele, e ele defendia que a lei era constitucional. Fala, não, eu sei que a lei beneficia muito a mulher, mas a mulher é parte mais sofrida da população, é a parte mais fraca, então a lei precisa proteger a mulher. E uma outra pessoa na sala, não, você não sabe nada, isso é uma bobagem, esse pessoal não vale nada, fala que foi o marido bater, depois volta com o marido logo depois que fez aquilo. Eu não entendo que existem esses problemas, mas boa parte das mulheres precisa de ajuda. Não, você não sabe nem onde está o seu nariz, e xingou ele. E ele sempre muito polido, muito educado. Aí depois a gente falou, meu colega, por que você não mandou ela comer capim, não brigou com essa pessoa? Por que você não respondeu à altura os insultos que ela estava falando para você? Ela falou, olha, eu aprendi que o jeito certo é o jeito educado, é o jeito da paz. Ela aprendeu que o jeito certo é o jeito da briga, da relia, da disputa, do xingamento. Agora, se ela me xinga e eu xingo ela de volta, ela me convenceu que o jeito que dá certo é o jeito da relia e do xingamento. Agora, qual é a minha esperança? É que, respondendo sempre educadamente, um dia ela aprende que o jeito certo é o jeito educado, que esse jeito dela só vai trazer infelicidade para ela. Pois é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender que, se alguém me agride e eu agrido de volta, eu que me dizia salvo por Jesus, que recebia a graça de Deus, agora estou sendo pego de volta pelo pecado. Ora, se alguém me bate, eu dou a outra face,
para ensinar para essa pessoa que ela tem que parar de bater. Agora, se ela me bate, eu bato de volta, ela me contaminou e eu passei a fazer as coisas erradas novamente. Por isso que a responsabilidade é do são. O que acha que está certo é que tem que tomar a iniciativa de buscar aquele que ele acha que errou para tentar fazer paz. Porque senão ele está sendo contaminado pelo doente. Logo na versão seguinte, no versículo seguinte, há a possibilidade de você buscar a paz com o seu irmão não querer. E falar para você, não, você está doido? Fiz isso não. Ou falar, não, o que eu fiz e está certinho. Tem que continuar fazendo do jeito que eu fiz. E não arredar posição. Nesse caso, a Bíblia orienta então que é preciso que terceiros venham para intermediar a disputa. O versículo 16 diz, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ele falou que eu sou feio. Eu fui lá e falei, você falou que eu sou feio. Eu não falei. Falou que eu sou feio. Não falei. Falou que eu sou feio. Não falei, mas chegou em mim que você falou. Então vamos chamar 2 testemunhas que viram. Leva aquelas 2 testemunhas lá. Ele falou que eu sou feio. E ele fala que não falou. Aí a testemunha pacifica. Não, aquele dia você falou, foi isso aqui. Que quer dizer que ele é feio. E aí vocês conseguem chegar num consenso, para tentar trazer à luz a pessoa. Isso aqui é importante por 2 coisas. Primeiro, para que a pessoa não fuja das suas responsabilidades daquele que está errado. Mas também por um outro motivo. Às vezes eu acho que eu estou certo, procuro meu irmão para fazer paz achando que eu estou certo, mas às vezes eu estou errado. Porque nós temos as nossas falhas, nós não somos perfeitos. Às vezes a gente entende que tem um direito, que está certo, que o outro está errado, mas quando vai fazer a decisão ali certinho, quando a gente levanta todas as informações importantes, a gente estava errado. Porque a nossa visão é nublada por muitas outras coisas. Nós temos uma visão que é parcial. Ela é parcial porque ela é subjetiva, é a minha visão das coisas. Eu não sei se vocês já viram algumas imagens na internet em que você olha uma coisa, parece que aquela coisa é grande, de um ponto de vista. Quando você olha de outro ponto de vista, aquela coisa parece que é pequenininha. Porque o ponto de vista faz mudar o aspecto das coisas. Então, às vezes, uma coisa que eu achava que era um problema, não era. Por isso é importante que terceiros, às vezes, venham quando não se conseguiu fazer paz entre os irmãos, no primeiro momento em que os 2 procuram fazer paz, para que então você tenha uma decisão colegiada, mais de uma pessoa participe daquela discussão, para que então aqueles irmãos consigam alcançar a paz desejada. Isso, então, passa a solucionar aquele conflito entre particulares. Mas, às vezes, nem isso dá certo. Parece esquisito, né? Irmãos de igreja, membros de uma família cristã, né? Que se dispuseram a não buscar os seus interesses e procurar só o amor ao próximo. Que essas pessoas, mesmo com a intervenção de terceiro, ainda assim, continuem enrilhadas uma com a outra. Mas tem tanto motivo para isso acontecer, e isso é tão comum acontecer. Tem casos em que grupos grandes de igreja, brigam uns grupos com os outros, e separam a divisão, porfia, essa dissensão, briga entre grupos de igreja, não entre privados. Então é muito comum que mesmo com terceiros presentes, às vezes aqueles terceiros têm mais amor por um dos 2, gosta mais de um do que do outro. E às vezes mesmo a decisão daqueles terceiros pode ser uma decisão injusta. Estou eu, Eliezer e a Tainá. Eu e Eliezer tinham brigado. Quem que foi o terceiro que veio ajudar? A Tainá foi. Eu acho que a Tainá vai puxar a sardinha para o lado do Eliezer. Não é? Então mesmo que um terceiro participe, a gente sabe que nas relações da igreja, existem relações de afeto que são mais ou menos fortes. Então nem aquela decisão colegiada é uma decisão plena, absoluta. Aí o que faz? Se nem assim resolver, aí a gente deve levar para a última instância, deve levar para a igreja. E numa reunião com a liderança da igreja, ou em decisão com o corpo de Cristo todo, com todos os membros da igreja, aquele problema vai ser dirimido, vai ser solucionado.
Com a graça de Deus, a igreja procura a orientação de Deus e tenta solucionar o problema. E aí, o problema deve ser solucionado. Mas, infelizmente, muitas das vezes, o problema não se soluciona. E aí nós vemos divisões. Não sei se você percebeu que abre uma igreja diferente toda semana, todo dia tem uma igreja nova. Boa parte das novas igrejas, elas aparecem por quê? Porque alguém não está de acordo com as coisas da igreja, aí fala com a liderança. Ele diz, não, o certo é fazer desse jeito mesmo. Aí o que a pessoa faz? Não, então sai e faça outra igreja. Nós vamos ficar voltando no mesmo ponto, muitas vezes. Qual é o primeiro passo para a caminhada cristã? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo traz uma consequência óbvia, logo adiante. Eu deixo de ter vontades. Eu deixo de ter interesses. E passo a me guiar apenas pelo interesse e pela vontade de Deus. Às vezes eu acredito que o certo é de um jeito. Meu irmão me orienta que é o contrário. Um grupo de pessoas já dentro da igreja me fala que é o contrário. Depois a gente leva para a igreja. E a igreja então decide que não é do jeito que eu quero, vai ser de outro jeito. E aí o que eu devo fazer? Eu devo me submeter. Porque a submissão é fruto de negar-se a si mesmo. Eu me submeto à vontade de Deus. Eu me submeto à vontade de Deus. Essa submissão tem faltado muito no coração de muitos membros da igreja. Às vezes a liderança pede coisinha pequenininha. Não faz isso. Aí a pessoa parece adolescente. Mas por quê? Mas por que eu não vou fazer? Desafia. Eu vou fazer. Ou nem fala. Tem as gerações, teve a geração Z, agora, os millennials, né? Agora tem a nova geração. A nova geração, normalmente eles não desafiam. Eles não desafiam, não bate de frente. Não vou fazer. Mas fica caladinho e faz do jeito que eles queriam. Porque o pessoal está ficando cada vez menos interessado no que a liderança, o que as outras pessoas fazem. Nós vivemos uma sociedade, o que importa mesmo é a minha vontade. Se a liderança ou a igreja acha que o caminho certo a seguir é aquele, se acha que o que eu estou fazendo é errado, eles que se explodam, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Isso não é compatível com o cristianismo verdadeiro. Você pode fazer isso na sua vida, mas você não pode acreditar que, fazendo assim, é possível seguir a caminhada cristã. Só é possível ser cristão se você se nega, você deixa de ter vontades e se submete. Agora, esse texto é o texto que é usado, principalmente pela Igreja Católica, para uma teologia muito importante para a Igreja Católica, que foi o motivo da divisão entre protestantes e cristãos, que é da interpretação infalível do clero, da Igreja. O Papa, por exemplo, a teologia católica entende que o Papa não erra em questões doutrinárias, que é a boca de Deus falando a respeito de questões doutrinárias. Outras questões, o Papa é falível como qualquer pessoa, mas em relação às questões doutrinárias, ele é infalível. A interpretação da igreja é a interpretação correta. Mas nós temos que entender que a igreja é composta por pessoas, e as pessoas podem falhar também. Mas nós devemos fazer o exercício constante de submissão, a não ser que a interpretação que nós estejamos fazendo dos textos sagrados nos obriguem a seguir um caminho diferente do que a igreja tem seguido. Então, se a igreja se entregou para maus caminhos, a liderança da igreja foi comprada por interesses escusos, eles têm se guiado por interesses financeiros, por interesses privados, por maus caminhos, e têm feito com que a igreja caminhasse por um caminho ruim, que não é bíblico. E você deve então se submeter a esses maus caminhos? Não. Esse é o único motivo em que é possível então se desvincular do caminho que a liderança religiosa propôs para que você seguisse.
Mas percebam bem a diferença. Nesse caso, eu não saí da igreja e abri outra igreja porque eu quero fazer diferente. Não. Porque nesse caso não foi o meu interesse que me fez discordar da posição da igreja. Nesse caso, qual o interesse me fez discordar da posição da igreja? O interesse de Deus, exatamente. Porque lá no começo eu me neguei a mim mesmo para me encher das posições papais? Para me encher das posições da liderança da igreja? Não. Eu me neguei a mim mesmo para me encher de Deus. Então, quando eu faço uma interpretação livre e isenta, tentando o máximo possível tirar as minhas percepções do mundo da interpretação que eu faço da igreja, da Bíblia, e essa interpretação que eu faço da Bíblia me faz seguir um caminho, mas a igreja faz seguir outro, aí você segue sempre a Deus. Porque nós vivemos uma religião que mira um norte. Amar a Deus acima de todas as coisas, tomar a sua palavra como a única regra de fé e prática, a única coisa que é infalível é a revelação de Deus para nós. É a Bíblia. Só isso não tem falha, não tem erro. A interpretação humana pode sempre errar. Mas percebendo que o único caminho para escapar da submissão necessária às decisões da igreja é a submissão necessária à interpretação da igreja verdadeira, que está vinculada a Deus, e a gente reconhece ela na Bíblia. O irmão obstinado é aquele irmão que não muda de ideia. Não é esse que eu falei para vocês, que pela interpretação que ele faz da Bíblia, não pelo seu interesse, mas pelo que ele acha que Deus quer que ele faça, com fundamento bíblico. Esse discordou da igreja, isso estava certo. A igreja às vezes precisa de reformas, às vezes a igreja vai por caminhos ruins. Nós tivemos ao longo da história vários momentos em que era preciso reformar. Mas agora nós não estamos falando disso, nós estamos falando daquele irmão teimoso que está errado, bate o pé e não muda, porque ele quer manter a sua vontade. Para aquele irmão obstinado, teimoso, que não sai do lugar, o que é que nós temos de orientação cristã no versículo 17, para a gente encerrar? E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Nossa, que palavra dura! Considera-o como gentio e publicano. Considera como um pagão. Mas por que deve considerar ele como pagão? Porque o primeiro passo para ser um cristão verdadeiro é não ter mais vontades, é não ter mais interesses próprios a guiar os nossos passos. Se o seu interesse entra em conflito com o interesse da igreja, e o seu interesse prevalece, quer dizer que você não se converteu. Nesse caso, o insubordinado deve ser tratado como um não convertido. Ele não entregou o seu coração para Deus e, portanto, ele está desligado da igreja. Na verdade, ele nunca se ligou. Ele nunca se ligou à igreja, ele não deixou prevalecer a vontade de Deus no seu coração. A igreja deve se esforçar para depois, com carinho e atenção, nunca com violência, com briga, tentar resgatar essa ovelha perdida. Mas, até aquele momento, ele não entregou seu coração para Deus. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar para que a partir de agora nós não deixemos as nossas vontades imperarem. A vontade que impera no meu coração deve ser a vontade de Deus. O Sérgio morreu lá atrás, quando conheceu Jesus Cristo. E de vez em quando ele tenta ressuscitar, né? O Sérgio tenta aparecer de volta. Aí que eu dou uma paulada na cabeça para o Sérgio ficar quietinho e a vontade de Jesus sempre prevalecer. É difícil, é preciso vigiar todo dia, porque todo dia tem uma coisa que eu quero fazer, que eu não devo. Aí eu tenho que me esforçar para continuar fazendo as coisas que eu devo fazer. As coisas que Deus quer que eu faça. Todo dia em vigilância. De vez em quando vai aparecer um problema com o irmão. Quando aparecer, eu vou lá falar com ele diretamente, abertamente, com carinho. Não vou lá para estapear o meu irmão que me agrediu. Eu vou lá para procurar paz com ele. Se não der certo, chama um outro irmão. Vamos tentar conversar com ele para ver se a gente chega num consenso, chega na paz.
Se não der certo, a gente leva para a igreja. Se não der certo, aí é porque aquele irmão não está por conta de participar do corpo de Cristo ainda. Ele não faz parte do corpo. Ele está mais para um tumorzinho que está ali comendo as outras partes do corpo, mas ele não está fazendo parte do corpo de Cristo. É preciso conversão no coração para que o interesse dele deixe de existir e passe então a reinar o interesse de Deus. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações, que Jesus nos abençoe.